Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Martins e esse vídeo é a parte 2 do capítulo 3 do nosso curso Dominando o Revit, onde nós veremos como manipular as ferramentas da barra de guia, da guia contextuais e da barra de controle de vista. Se você conheceu o canal através desse vídeo, eu recomendo que assista às aulas anteriores e se você achar que esse conteúdo é relevante, eu peço que inscreva-se no canal, ative os sininhos de notificações para que a plataforma do YouTube te recomende os meus vídeos assim que eu disponibilizar novos conteúdos. Dado o recado, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 1, Água. Capítulo 3, Área de Trabalho. Nessa parte aqui do Revit, nós temos a barra de guias, onde tem aqui as disciplinas onde a gente vai trabalhar e as ferramentas agrupadas. Para a gente movimentar entre essas guias, você pode simplesmente clicar no nome aqui em cima, por exemplo, anotar, e vai aparecer as nossas ferramentas de anotação. Já para a aba de estruturas, nós temos as ferramentas voltadas para a disciplina de estruturas. Então nós temos a parte de sistemas, onde a gente vai conseguir visualizar as partes de hidráulica e elétrica. Nós temos aqui a guia de inserir, onde a gente consegue pegar arquivos de importação do AutoCAD. Podemos também trabalhar aqui com vínculos de CAD. Nós também temos vínculo de Revit e vínculo IFC. Para a gente movimentar, a gente tem que clicar nessa guia ou rodar o scroll look do mouse, a bolinha do mouse. Você roda para cima, ele vai voltar. Você roda para baixo, ele vai anteceder, né? Então ele vai para a próxima guia. Aqui nós temos a última guia, que é modificação. Ela aparece para gente de uma forma dinâmica aqui dentro do Revit. É isso que tem que ficar claro. Quando a gente clica numa ferramenta, por exemplo, a parede, ele automaticamente vai rodar e ir para a última aba, porque vai liberar ferramentas que vai nos fornecer recursos a mais para trabalhar com a ferramenta selecionada. Eu posso clicar aqui, por exemplo, ao continuar, eu posso utilizar rapidamente essas ferramentas. Por exemplo, aqui o aparar. Eu vou aparar esse canto. Vamos ter essas ferramentas aqui para auxiliar o uso da ferramenta inicial que você utilizou. Eu vou deletar essa parte aqui. Essa barra de guias, ela serve para a gente modificar determinadas ferramentas. A primeira guia é a guia de arquitetura, onde a gente vai ter componentes envolvendo a parte de arquitetura, paredes, janelas, portas, mobiliário, que são os componentes. Essa guia aqui é referente à parte de arquitetura. Então, algumas dessas ferramentas, elas são incomuns com outras. Por exemplo, a de eixos, que é essa de eixos aqui, ela também você vai encontrar na guia estrutural. Nós vamos também ter os eixos aqui, ó. Algumas famílias, elas têm, né, a opção de você utilizar dentro de outras disciplinas. Nós temos aqui escondido, clicando nessa setinha, a parte elétrica, porque eu estou a janela do meu Revit um pouco diminuídas, então vai agrupar essas ferramentas dentro de um único ícone. Então nós temos todos aqui, ó, fiação, as bandejas, a parte de luminárias. Se você quer, por exemplo, diminuir essa barra de guias, nós temos aqui opções. Clicando nesse botão, ele vai alternar entre opções e vai diminuir a sua barra de guias. Clicando novamente, ela some, e clicando por último, ela volta ao seu tamanho normal. Você também pode entrar no menu clicando nessa setinha e verificando qual é o menu que te atende. Por exemplo, minimizar todas as guias, a gente vai retirar todas as guias daqui e ao clicar na ferramenta, ela vai aparecer, clicando fora, ela some. É uma forma de trabalhar também com Revit, né? Nós podemos clicar na ferramenta e aí vai para o menu de contexto aqui em cima. Se eu precisar entrar aqui dentro, nós vamos clicar e aí sim ela vai ficar ativa. Eu costumo trabalhar com o Revit, com ela em navegar através de todas. Assim, dessa forma fica mais fácil para se trabalhar aqui dentro do Revit, né? Aumentando aqui, ó, a gente tem todas as ferramentas à nossa disposição. Isso aqui agiliza muito o nosso processo, né, de ficar clicando e clicando aqui. Então, quanto menos clique a gente der, mais fácil vai ficar e mais rápido a gente vai conseguir elaborar os nossos projetos. Uma outra ferramenta que a gente precisa configurar é em relação às disciplinas
disciplinas que a gente vai trabalhar. Imagina só se a gente tiver que ficar pulando aqui, né, entre as disciplinas, por exemplo, de sistemas, a parte de análise, aqui envolve parte de análise energética, que a gente não vai estar utilizando agora. A gente também está trabalhando com sistemas e estruturas, que são projetos para um futuro, né? Então a gente tem que utilizar apenas as ferramentas necessárias para trabalhar com a parte de arquitetura. Então a gente vai esconder essas ferramentas. Como a gente faz isso? A gente entra aqui no Rzão, no menu de aplicar, entra em opções e aqui em interface do usuário nós vamos ter as guias ali, né? Eu vou desmarcar essa caixa de estrutura, a parte de ferramentas de mecânicas, também a parte elétrica, a parte de tubulações, família, massa e terreno eu vou manter, porque eu vou explicar aqui no nosso curso como você trabalhar ali com as ferramentas de terreno, né? Que ela está aqui nessa opção. Então eu vou desmarcar também as ferramentas de guias de energia. Vamos dar um OK e olha só, agora o nosso menu diminuiu. Eu tenho esse aqui, né, que é um plugin que eu recomendo todo mundo a usar, tá? Porque ele facilita em alguns processos na parte de união de paredes. Mas agora vamos ver aqui, olha só, sumiu a nossa guia de estruturas, análise energética, estrutural, elétrico e a parte hidráulica. É assim que a gente faz para retirar. Para você voltar com os menus ali, a gente entra de novo no menu de aplicação ou arquivos em versões superiores, entra em opções, interface do usuário e vamos marcar novamente. Marcando a estrutura, volta a aparecer aqui para mim um menu da parte estrutural. É simples mesmo, é bem simples de resolver, né? A gente entra aqui em interface e marca. E vou dar um OK. Assim é que a gente faz, a gente utiliza essa guia para acessar as ferramentas necessárias. Então, clicando aqui em qualquer uma dessas ferramentas, por exemplo, a parede, a gente clica ali, ela vai modificar e a gente pode utilizar aqui agora os desenhos, né? A gente tem aqui, ó, eu posso desenhar apenas uma linha, nós podemos, por exemplo, fechar um ambiente, nós também temos como definir uma poligonal, aqui a gente consegue definir nessa barra a quantidade de lados, eu vou explicar mais para frente como a gente vai trabalhar com isso. Então aqui funciona dessa forma, você clica na ferramenta, vamos pegar aqui uma outra ferramenta, por exemplo, entrando aqui em telhado, e olha só como que ela vai fazer. Se a gente voltar aqui, ó, todas as ferramentas que ficaram disponíveis anteriormente, elas estão inacessíveis, porque determinadas ferramentas aqui dentro do Revit, como por exemplo a criação de telhado, ela tem uma janela específica dela. Essa aqui é a janela específica de modificação de telhado, onde você precisa, por exemplo, desenhar aqui o contorno do telhado e confirmar. Você precisa concluir o seu modelo. Ele volta a ter acesso às guias anteriores. Sempre quando ficar inacessível, você deve lembrar que na última guia está habilitado, né, a edição dela. Quando ficou dessa forma, entra em modificar e ou fecha ou cancela ou confirma sua edição de modelo. Então tá, então uma das ferramentas é aquela, ou seja, tem ferramentas aqui dentro do Revit que tem janelas específicas para trabalhar com ela. Essa é a nossa barra de guias. Aqui dentro do Revit, quando clicamos, por exemplo, em alguma ferramenta, vai abrir aqui embaixo uma guia contextual. Ela é uma guia referente àquela ferramenta que você está utilizando. Por exemplo, quando eu cliquei na ferramenta parede, habilitou aqui para mim a altura, se ela está conectada ou não. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vai ser conectada no nível 2, ela vai desabilitar essa função, porque agora ela está indo do meu nível atual até o nível 2. Então, marcando essa opção, ela foi para aquele nível. Vou mostrar como configurar aqui os níveis. Nós também temos aqui, ó, linhas de localização. Se eu estou desenhando a parede pelo centro, ali aparece uma linha tracejada indicando que eu estou trabalhando pelo centro, ou posso também trabalhar pela linha de acabamento externa, ou seja, lá, ó, ela vai pegar
a linha tracejada a partir do ponto externo da minha parede. E eu também posso pegar pela face interna. Essa guia de contexto, ela vai pegar a sua ferramenta e vai te dar mais opções relacionadas à configuração daquela determinada ferramenta. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a parte de cadeias. O que significa essa cadeia? Eu clico com uma parede e ao fazer o contorno, eu vou clicar e ela vai então fazer a união aqui para mim, certo? Se eu desmarco essa opção de cadeia, a partir do momento que eu clico num ponto e clico no final, ele já encerra para mim, ele já não dá mais a ligação entre elas aqui, ó, né? Já fez para mim uma forma separada, ele retirou a cadeia, né? A cadeia de ação da minha ferramenta. Dependendo da forma que você está trabalhando, você pode marcar ou desmarcar essa opção, tá certo? Aqui no final nós temos a opção de permitir união, que é uma outra forma de trabalhar. Aqui ó, veja que está fazendo a união das paredes. Se eu desmarco essa opção para não permitir, quando eu fizer uma parede, ela não vai unir, não vai fazer a união dela aqui, ó. Ela está solta. Essa também é uma função. Então, cada elemento que você for trabalhar vai aparecer para você uma guia de contexto diferente. Por exemplo, esse daqui é o das portas. Entrando aqui em janelas, esse é o das janelas, parecido com as das portas, mas são ferramentas do tipo diferente, ó. Entrei em texto, guia de texto, já não tem ferramentas aqui adicionais, né? Então, cada ferramenta que você for trabalhar, cotas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, linhas centrais, face da parede, centro do núcleo, face do núcleo. A gente pode selecionar se a gente vai querer fazer cotas individuais ou inteiras. Por exemplo, clicando na opção de inteiras, a gente vai habilitar as opções. Eu vou colocar aqui, ó, aberturas, larguras, paredes que efetuam interseção. Vou explicar mais para frente direitinho como funciona esse parâmetro, tá? Que eu estou fazendo a configuração aqui. Para que quando tiver paredes diretas, basta a gente clicar aqui, ó, e ela vai fazer aqui, ó, a cota. Então, dessa forma que foi configurada, ele configurou inteiras e pegou no centro. Então, se eu vier aqui em linhas centrais, ó, que aqui a gente está marcando como linhas centrais, eu vou pegar agora a face das paredes. Clicando nessa opção, agora eu vou ter ali as faces, né, entre elas aqui. Então, a gente vai aprender a configurar isso aqui um pouco mais para frente. Então, essa barra verdinha que aparece aqui, ela é a barra de guias contextuais, tá certo? Conhecendo um pouco mais o Revit, nós vamos encontrar aqui embaixo essa guia de controle de vista. Essa barra, ela é responsável por controlar a visibilidade da nossa tela, né, da nossa área de trabalho. O primeiro comando que nós temos aqui é em relação à escala do desenho, né, que estamos trabalhando. No caso aqui está a escala de 1 para 100, eu posso modificar ela de 1 para 50 e assim os textos vão alterar as dimensões dele para atender a essa escala do seu desenho. Então aqui dentro do Revit nós trabalhamos em qualquer escala, 1 para 100 por exemplo, e assim quando for documentar, as escalas já estão sendo feitas automaticamente, né? Nós não precisamos mais ter aquele processo de converter as escalas do desenho depois que o desenho está pronto, né? Que dá muito trabalho, a gente tem que fazer as modificações de textos. Então, nós temos aqui a primeira opção, que é de fazer com que o seu desenho fique corretamente dentro da escala. Nós temos a opção de 1 para 1 até 1 para 5.000 e também temos a opção de personalizar essa escala. Por exemplo, clicando nessa opção, nós vamos ter a opção de personalizar de 1 para 75 e assim vamos atribuir a essa escala nova, né, personalizada. Vou voltar aqui 1 para 100. Então, o próximo comando que nós temos é nível de detalhe. Então, eu estou com nível de detalhe baixo, vou passar para nível de detalhe alto e nessa opção nós não vimos nenhuma diferença, certo? Por quê?
porque a nossa família não está configurada para que tenha esse nível de detalhe mais alto. Ou seja, se eu selecionar essa família, entrar aqui dentro dela, eu tenho aqui, ó, uma opção com níveis diferentes, né? No caso aqui ela está dizendo que essa parede é de interior. Clicando nessa opção, vai aparecer essa família possui detalhes internos. Se eu voltar aqui para nível baixo, nós vamos ver que a opção de visibilidade interna dos detalhes vai sumir. Ao contrário de quando eu adiciono ou um nível médio ou um nível mais alto, essa família vai ganhar detalhes que não eram vistas em níveis de detalhe mais baixo. Eu vou voltar aqui para nível de detalhe mais baixo. A próxima opção é o estilo de vista. Nós temos aqui vista de linha aramada. Vou voltar lá no 3D para a gente ver um pouco melhor essa função. Aqui nós temos as paredes já levantadas, né, como foi demonstrado em planta baixa. E aqui, entrando nesse estilo, nós temos como colocar aramado, ou seja, a estrutura 3D fica em forma de desenhos, né, de linhas aramadas, retirando toda a camada externa e interna. Assim a gente pode ver do outro lado das famílias. Aqui nós temos também a opção de linha oculta, que é o nosso desenho em preto e branco. Nós também temos o estilo sombreado, onde a gente consegue observar as cores dos objetos já detalhados aqui. Nós também temos cores consistentes, que ele vai fazer meio que uma mescla, né, entre os nossos detalhes, nosso material já pré-definido. E nós também temos a opção de realista, né? Dessa forma, ele vai pegar as características da nossa especificação de material e vai transformar o nosso projeto com materiais realistas, né? Utilizando texturas. E nós também temos a última opção, que é o Ray Tracing. Esse aqui é uma renderização em tempo real com o elemento, e você, ao rotacionar essa ferramenta, vai te proporcionar a visualizar o seu modelo tendo a renderização em tempo real. Essa é uma opção que consome bastante memória e processamento do seu computador. Pode ser que um projeto muito grande ele trave, né? Então não é recomendado você utilizar isso daí para grandes edificações, a não ser que você tenha computador bom, né? Com boas configurações. Aqui a gente consegue observar já os modelos sendo feito em tempo real, né? A renderização é bastante interessante, porque a gente pode trocar o material, vamos ter ali a visibilidade dele em tempo real. Então isso é muito bom, agiliza bastante nos seus projetos. Vou fechar a renderização. Então nós vimos aqui essas opções, e aqui dentro nós também temos o quadro de opções de exibição gráfica, onde podemos trocar sombreado, por exemplo, aqui, e aqui nós vamos ter configuração de sombras. Ao ativar, nós vamos ativar as configurações de sombra. É o mesmo comando, se você ativar ele por aqui, nessa configuração. Nós também temos aqui linhas de esboço, onde a gente pode colocar os nossos desenhos como se eles tivessem sido feitos à mão. Eu vou aumentar um pouco mais. Nós vamos ver aqui na tela como se o nosso desenho tivesse sido feito à mão, com traçados aqui. A gente vai ver aqui no decorrer do curso essa janela com mais frequência, então eu vou desabilitar aqui essas opções que eu acabei de ativar. Nós temos simulações de profundidade, né, onde a gente pode definir o que está na frente e o que está na parte de trás, configurando ali as suas linhas um pouco mais realçada, um pouco menos realçada, e assim a gente consegue habilitar essa função. Essa função ela só fica ativa, né, nas vistas forte, por isso não está ativa nessa vista 3D que eu estou utilizando. Nós também temos a opção de iluminação, onde a gente pode definir a simulação do sol, né, onde vai passar. Aqui a gente define, por exemplo, a intensidade do sol, a intensidade do ambiente, e aqui a gente pode até reduzir as sombras. Eu vou aplicar, a gente vai ver isso aqui, como o nosso desenho vai se comportar, né? A gente pode aumentar um pouco mais as sombras. Deixa eu deixar um pouco mais o sol
baixo. A gente pode configurar dessa forma. Eu desabilitei as sombras aqui em cima, vou voltar com ela e aqui a gente consegue diminuir, fazer com que as sombras fiquem um pouco mais claras e assim a gente vai configurar mais para frente o nosso template com esses estilos de vistas pré-definidos que vai facilitar lá na frente, né, estar elaborando essas configurações de estilos com um pouco mais de agilidade. O próximo comando é o caminho do sol. Ao habilitar essa função, clicando aqui, ó, nós vamos habilitar, né? Ele vai dar essa opção para a gente atualizar, né? Porque não foi referenciado nesse template o local do seu projeto, nem também a posição inicial do sol. Então eu vou clicar nessa primeira opção. Nós vamos ver aqui então o nosso caminho do sol, né? A gente pode definir aqui o horário, selecionando, clicando e arrastando o sol, como também pré-definindo aqui, né? Clicando ali aquele ponto azul. Toda vez que a gente tem um texto em azul, ele pode ser editável, né? Então a gente clica aqui, coloca aqui o horário, por exemplo, de meio-dia, dá Enter e ele vai para a posição. Isso aqui é interessante para a gente observar a simulação solar, né? Nosso projeto. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente também. Vou desabilitar o caminho do sol, clicando nessa opção, tirando a sombra. Essa próxima opção, ela vai exibir a nossa caixa de renderização. É para a gente fazer o render. Clicando nessa opção, está configurado como rascunho. Clicando aqui, ele vai fazer o processamento da sua imagem e vai te dar uma renderização. Agora, não mais em tempo real, mas ele vai fornecer ali a sua renderização. E aqui tem algumas opções onde você pode salvar para o projeto e exportar as imagens. Mais para frente também nós vamos ver como funciona essa configuração. Para acessar essas ferramentas todas, nós temos também a opção de ir pelo atalho. No caso, essa função aqui, ela é habilitada quando você aperta RR do seu teclado. Então nós conseguimos ativar esse menu através do comando RR. Nesta aula, eu mostrei como movimentar e ativar as ferramentas da barra de guia. Expliquei também sobre a guia contextuais e mostrei parte das ferramentas da barra de controle de vista. E vou continuar a explicação no nosso próximo encontro. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e diga qual ferramenta você gostaria de ver aqui no canal. E se de alguma forma esse conteúdo do vídeo te ajudou, curta, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que a plataforma do YouTube te recomende o vídeo assim que eu lançar. Até o próximo vídeo. Bye!